Em 1921, René Lalique inaugura a sua fábrica em Vingan-sur-Moder, na Alsácia, e dá início à sua produção industrial de forma definitiva. René Lalique transfere-se para a Alsácia, de Paris, onde tinha as suas oficinas vidreiras, nos arredores de Paris, e com o apoio do governo francês e do Presidente da República de então, Alexandre Millerand, seu cliente e amigo desde o tempo da exposição de 1900, realmente vai começar a sua produção vidreira de larga escala. René Lalique vai abandonar, portanto, a criação de peças únicas para se dedicar finalmente às séries de objetos industriais, portanto abandonar o processo de fabrico artesanal de vidro para se dedicar agora ao vidro prensado em larga escala com a utilização da cor. Finalmente a cor aparece na obra de René Lalique em vasos que repetem os temas, como esta série Silvas, atrás de mim, ou como a série Languedoc, aloe veras estilizados em forma de vasos esféricos muito interessantes que se produzem ainda hoje na Casa Lalique e que introduzem de facto esse elemento da cor. René Lalique vai dedicar-se também à produção da arte da mesa. E a fábrica Lalique, que chega a ter 400 empregados, vai fazer dezenas de serviços de mesa, entre os quais o serviço Vingan, que nós apresentamos nesta exposição, ainda que parcialmente. Vai também trazer a essa arte da mesa, por exemplo, castiçais, e nós apresentamos 2 pares de castiçais da coleção Gulbenkian, os castiçais papoilas, estilizados, que é um tema que nos vinha da arte nova e da joalharia de René Lalique. A papoila é um elemento muito associado à arte nova. E também as cariátides de influência grega, evidentemente, que também fazem parte deste ideário clássico que Lalique traz à sua obra. Em 1925, René Lalique triunfa uma vez mais, desta vez na exposição de artes decorativas e industriais modernas, onde se apresenta com o seu próprio pavilhão e onde tem uma intervenção vasta noutros pavilhões. Mas René Lalique chega à exposição de artes decorativas, uma exposição essencialmente destinada ao consumo, com um manifesto aos seus colegas mestres vidreiros. E René Lalique diz nesse manifesto que o vidro é a matéria maravilhosa, cabe-vos a vós encontrar nessa arte, na arte do vidro, de o comprovar e de mostrar o quanto se pode potenciar este material que de facto se deixa ver transparente, opaco, rugoso, polido, brilhante, fosco e, portanto, René Lalique faz um apelo para os mestres vidreiros do início do século XX desenvolverem essa capacidade que o vidro tem de se aplicar ao design e à arquitetura. A intervenção de Lalique, como dizia, em 1925, teve vários momentos na exposição e um dos momentos foi a entrada da designada Cour des Métiers, para onde Lalique concebeu uma decoração de baixo relevo em vidro, que podemos ver nesta exposição, onde surgem vários ofícios representados e, evidentemente, o soprador de vidro, que Lalique faz representar como se tratasse de uma estela egípcia, em que a figura aparece dobrada, soprando o vidro e que é, de facto, uma peça muito curiosa. A arquitetura vai ser alvo de algumas intervenções de René Lalique e o artista é convidado para criar as fontes dos Campos Elíseos no Rond-Point dos Campos Elíseos, onde vai constituir um conjunto de 6 fontes alternadas de esquilos e pinhas e pombos, de que também apresentamos elementos nesta exposição. Essas fontes foram criadas na década de 30 e viriam a ser desmanteladas no final dos anos 50. Ou seja, estiveram praticamente 30 anos no seu local. René Lalique dedica-se também ao design de objetos de pequena dimensão. Ele, aliás, fará uma declaração muito interessante, dizendo que nada me deu mais prazer do que o mais pequeno dos objetos de design utilitário que criei.
Esta exposição vai mostrar também pequenos objetos, como sejam mascotes de automóvel, pequenos cinetes, temos uma águia e temos um pequeno zangão, e mais uma vez essa fonte de inspiração de Lalique na natureza se faz sentir através da fauna ou da flora. Também a Antiguidade Clássica, uma vez mais, vai ilustrar, por exemplo, a mascote Vitória, uma figura da Antiguidade Clássica, uma divindade da Antiguidade Clássica que, como sabem, personifica a velocidade, a força e a vitória.